Olá, eu espero encontrar você bem em mais essa videoaula. Essa videoaula é da série de estudos sobre a espiritualidade emocionalmente saudável, do pastor Peter Scazzero, esse livro aqui que a gente tem usado. Espero que você esteja acompanhando. Hoje nós já faremos a nossa videoaula número 48. 48, tá? Se você perdeu aulas anteriores, é tranquilo, é só entrar no meu canal do YouTube e acessar. Lá tem as playlists de estudos e devocionais, enfim. Você vai na playlist série Espiritualidade Emocionalmente Saudável e você vai ter todos os vídeos lá. Tem em média de 10 a 12 minutos, também para não cansar muito quem está participando dessa série. Então hoje é a nossa videoaula 48, né? Bom, na semana anterior eu deixei uma pergunta para nossa reflexão. E a pergunta foi a seguinte: o pastor Peter diz assim no seu livro: quando me tornei cristão, fui ensinado que a raiva era pecado. Querendo ser como Jesus, eu obstruí todos os sentimentos de irritação, contrariedade, ressentimento e ódio. Eles eram pecados, certo? Essa foi a pergunta. Eles eram pecados, certo? Espero que você tenha refletido aí ao longo da semana. E a resposta para essa pergunta é sim e não. Sim e não. Quando nós não processamos diante de Deus exatamente os nossos sentimentos, que nos fazem seres humanos, inclusive, que sentimentos? Medo, tristeza, raiva, sentimentos assim. Esses sentimentos acabam saindo de outra forma. Quando a gente não expressa perante Deus exatamente esses sentimentos, eles acabam saindo de outra forma. E a maioria das pessoas acaba reprimindo esses sentimentos que a gente sabe que são sentimentos difíceis, complicados, né? Complexos. E o resultado desse reprimir desses sentimentos é que eles acabam escapando através de algumas outras maneiras. Por exemplo, em relação ao comportamento passivo-agressivo. Um exemplo é quando a gente sempre aparece atrasado, quando a gente faz observações sarcásticas, quando a gente tem um tom maldoso de voz, um tratamento silencioso com as pessoas. Então, de alguma forma, esses sentimentos que nós estamos aí tentando reprimir diante de Deus, eles acabam saindo de alguma forma. Eu vou falar para vocês a história tirada do filme Gente como a Gente, baseado no romance de Judith Guest. E esse filme ilustra as consequências destrutivas da recusa em lutar com Deus em nossa tristeza ou raiva. Tá? No filme, nós temos Calvin e Beth, que estão vivendo aquele famoso sonho americano, né, de morar num bairro rico de Chicago, uma bela casa, um casamento que parece perfeito. Calvin é um advogado, a Beth é uma dona de casa, parece que está tudo certo. Só que essa beleza de estabilidade dessa família começa a despencar e desmoronar quando um filho adolescente deles, o mais velho, chamado Buck, se afoga de maneira trágica num acidente de barco. Nesse acidente, o irmão mais novo, né, o outro filho do casal, o Conrad, estava junto, né, quando o Buck se afogou. E o Conrad se sente culpado pela morte de seu irmão. E acaba, logo após o sepultamento do seu irmão, que morre afogado, ele estava presente também no barco, e ele não morreu, e ele se sente culpado, apesar dele ser o mais novo. Ele tenta suicídio e passa depois 4 meses no hospital psiquiátrico. Então, aquela família aparentemente perfeita do sonho americano começou a desmoronar com a morte trágica por afogamento do filho Buck. Aí o filme vai voltar muitos meses depois, né, alguns meses depois, e o Conrad já está iniciando o seu 3º ano do ensino médio. Agora, um detalhe interessante, nem o Conrad, né, o irmão mais novo, e nem os seus pais são capazes de falar abertamente de sua profunda perda e sofrimento. Nem ele e nem os seus pais.
O Conrad começa a ver um psiquiatra 2 vezes por semana para tentar analisar o seu interior. E ele começa a ser honesto com ele mesmo sobre a vergonha que ele tem, sobre a dor, sobre a culpa pela morte do irmão. Ele admite a sua preocupação, né, em relação a uma aparência de bondade que tenta passar, e relata também a frieza que ele percebe na sua mãe, porque para o Conrad, nas sessões com o psiquiatra, ele diz que Buck, o que morreu afogado, era o filho favorito da Beth. Então aí já fica a dica para os pais, né? Os filhos têm esse tipo de percepção. Ah, fulano é favorito da minha mãe, fulano é favorito do meu pai. Calvin, né, que é o pai, sente uma tensão crescente quando Conrad começa a expressar então e quebrar regras invisíveis da família. Ele finalmente tenta falar honestamente com a esposa Beth. Então o pai tenta falar com a esposa e ele diz o seguinte: não seria mais fácil se falássemos sobre o assunto abertamente? É uma pergunta que ele faz e a Beth responde, se defendendo. Vamos falar sobre o quê? Pelo amor de Deus, já tive mudanças demais em minha vida. Vamos manter o que temos. Não quero mudar, não quero surpresas, quero ficar com o que consegui. Vamos resolver nossos problemas na privacidade do nosso lar. Guarde essa frase. Vamos resolver nossos problemas na privacidade do nosso lar. É tarde demais, entretanto. Nem mesmo férias de 3 semanas longe de tudo conseguem conter o desmoronamento da falsa proteção que mascarou a realidade daquela família. Calvin finalmente começa a falar a verdade para Beth. Então, essa frase, vamos resolver nossos problemas na privacidade do nosso lar, é muito comum em muitas famílias. Ai, não pode falar. O fulano fez uma coisa errada, não conta, não fala para ninguém. Isso é coisa da nossa família. Isso é uma bobagem que adoece. E aí o Calvin começou a falar verdades para Beth, sua esposa, e ele diz, olha, nós estávamos indo ao sepultamento do nosso filho, o Buck, que morreu afogado, e você preocupada com o que eu estava calçando. E a Beth não consegue responder e também não tem como, né? O filme finalmente vai terminar com o Calvin sozinho no escuro da manhã, bem cedinho, sentado à mesa de jantar e chorando. E a Beth entra e pergunta o que há de errado. E ele vai responder, você é linda e imprevisível, mas é cautelosa demais. Calvin faz uma pausa, respira fundo. Quando Buck morreu, foi como se você enterrasse todo o seu amor com ele, e eu não entendo isso, diz o Calvin para Beth, pai para mãe. Talvez nem o Buck entenda, talvez seja só você, mas seja o que for, eu não sei mais quem você é, nem sei o que estamos fazendo, por isso eu estava chorando, porque não sei se amo você mais e não sei o que vou fazer sem isso. A Beth se vira lentamente, sobe as escadas, vai para o quarto do casal, tem um breve colapso nervoso, se recompõe enquanto faz as malas, sai em silêncio num táxi e ali o casamento termina. História triste, mas muito corriqueira no sentido de normal nas famílias. A recusa de Beth em prestar atenção à sua dor e perda enfraquece também a sua capacidade de amar. Algo morreu dentro dela, então ela fica incapaz de amar o esposo, o outro filho que ficou. A angústia de Jó, a gente volta à história de Jó, durou vários meses, talvez vários anos, nós não temos como saber, não está escrito isso. O que sabemos é que ele prestou atenção tanto em Deus quanto em si mesmo, escolhendo penetrar na confusão de sua noite escura da alma, em lugar de se medicar, por exemplo. E nós até hoje somos beneficiados pelos frutos da decisão de Jó lá atrás. O que isso tem a ver conosco? Tristeza, raiva, sentimentos assim são pecados? Sim e não. São humanos, né? Então, Jesus fica enfurecido quando chega no templo e sai chutando tudo. Jesus chora com a morte de Lázaro. Ele estava triste. No Getsemane ele chega a suar sangue de tanta angústia. Nós precisamos entender que estes sentimentos fazem parte da vida humana. Então, vamos abolir frases como aquela de Beth. Não, vamos resolver os nossos problemas aqui na descrição do nosso lar, né? Aqui dentro. Isso aí vai acabar adoecendo mais. A Beth não conseguia mais amar ninguém, acabou perdendo o casamento, o seu esposo indo embora, deixando o outro filho para trás, o Conrad.
Então, muitas vezes na vida nós não lidamos com as noites escuras da alma, e nós acabamos, por isso, pagando preços terríveis, né? Preços difíceis. Um preço difícil que a gente paga é o de perder as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes nós ficamos lamentando tanto determinada situação e esquecemos que tem gente do nosso lado nos apoiando, nos amando, nos ajudando. Precisamos cuidar disso. Então, dor, raiva, tristeza, fúria faz parte da humanidade que nós temos. Deus nos criou assim, seres humanos, né? Então, são pecado e não são pecado. Depende do que está desencadeando isso, se isso tem a ver com a nossa essência de ser humano ou se tem a ver com a maldade que está intrínseca em nós. Precisamos entender essa dinâmica e essa diferença. Fato é que se entristecer, ter raiva, ficar furioso, sentir dor, viver luto, tudo isso é humano e faz parte da caminhada cristã. Teremos uma espiritualidade emocionalmente saudável se entendermos que esses sentimentos fazem parte da vida cristã. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ensine e direcione neste sentido. Esses sentimentos precisam ser, de fato, externados, colocados para fora, para a gente não adoecer e não adoecer quem está ao nosso redor. Deus abençoe você, espero que esteja fazendo sentido tudo isso nessa videoaula. Hoje eu disse que era número 48. Isso, 48. Daqui a pouco a gente inteira 50, hein? Deus te abençoe. Na próxima semana a gente segue no estudo da espiritualidade emocionalmente saudável. Até mais. Muito obrigado.